Tudo bem? Obrigado pela prece, Alexandre. Então, Boa noite, boa noite. boa noite. Nós estamos estudando a lição número 21, né, do livro Seara dos Médiuns, que tem o item 227 do livro dos Médiuns como o tópico principal, comentado pelo Emmanuel. E aí nós decidimos, né, estudar, na verdade, todo este capítulo, que está falando sobre a influência moral dos médiuns nas comunicações. E nós estamos, então, no item 226, e a pergunta número 6, tá? Que nós estamos lendo, né, e comentando uma por uma. Então, eu gostaria que alguém lesse para mim, por favor. Hoje a Elisete está aí, de volta, já está bem, não está? Oi, Como está? Eduardo, estou sim. Posso Ah, ler. que bom. Então, por favor, obrigado, viu? Tá. Item 6. Visto que as qualidades morais do médium afastam os espíritos imperfeitos, como é que um médium dotado de boas qualidades transmite respostas falsas ou grosseiras? Conheces, por acaso, todos os segredos da alma humana? Além disso, a criatura pode ser leviana e frívola, sem que seja viciosa, necessitando, às vezes, de uma lição a fim de se manter vigilante. E aí? O que vocês acham a respeito dessa resposta dos espíritos? Ele está colocando, na verdade, a questão sempre aqui, e é por isso que nós estamos estudando, né, a influência moral dos médiuns nas comunicações. E a gente sempre lembra, né, na época do Kardec, o pessoal ia fazendo, né, as abordagens, ia buscando, né, a mediunidade, que era desenvolvida, às vezes, em grupos pequenos, às vezes, o médium treinava em um horário específico, né, até dentro da própria casa, desde que ele tivesse um lugar adequado, tal, 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 como o Kardec sempre falou. E por isso a importância da análise das mensagens, né, recebidas pelos médiuns, que na maioria das vezes, principalmente pela possibilidade de você fazer o registro, eram mensagens psicográficas, né? O pessoal escrevia, né? Os médiuns eram médiuns escreventes, como Kardec chama, né? Portanto, ele está tratando, olha, se você recebe de uma boa pessoa, como ele coloca aqui, né? Um, seja um médium, né? Que é dotado de boas qualidades, e aí ele transmite mensagens falsas ou grosseiras, e a resposta dos espíritos diz, olha, o problema é do médium. Por quê? Embora eles tenham boas qualidades, né? Na verdade, ele pergunta, você conhece esse médium a fundo? Você conhece todos as dificuldades desse médium? Né? E aí ele fala, bom, supondo que a pessoa seja realmente boa, né? Não pode ele receber mensagens de espíritos frívolos, né? Mensagens falsas,
frívolas, porque o espírito, né, diz que é uma pessoa e é outra, diz que é um espírito e é outro, né, como meio de dar uma lição no médium. Porque quase sempre os médiuns que são incensados por vários, né, que as pessoas elogiam, tal, passam a se julgar melhores do que os outros, né, como se fossem infalíveis. E como, aliás, no estudo, né, das 7 às 8 aí, estavam vendo as nossas dificuldades ainda, né? Então, somos todos aprendizes mesmo e falíveis. Então, a chance de ocorrer pode existir, sim. Agora, esse no contexto do estudo que nós estamos fazendo, mas a gente precisa lembrar aquilo que nós já começamos a estudar na semana passada, né? Ora, eu estou num grupo mediúnico organizado, realizo um trabalho assistido por bons espíritos, realizo esse trabalho em nome de Deus, em nome de Jesus. A gente busca praticar a caridade, a gente tenta se elevar moralmente, mas aí vem por nosso intermédio um espírito bruto, um espírito, vamos dizer assim, que quer o mal dos outros, que quer falar palavrão, que quer, né, partir para a agressão física, inclusive, por meio do médium, que muitas vezes não se controla. E aí isso quer dizer que o espírito do médium é da mesma categoria do espírito que está se apresentando ali? Não, não necessariamente. Ele está, na verdade, fazendo, inclusive, um trabalho de modificação interior, de mudança interior, não é? Então, esse é o ponto chave para a gente poder entender esse item 6 aqui, essa pergunta número 6 e a resposta. Mas eu estou à disposição aí da gente conversar a respeito. Se temos dúvidas, o que fazer. Eduardo, essa frase aí, mais pode a criatura ser leviana e frívola sem que seja viciosa. Eu não peguei bem esse sentido, não. Então, você pode ser leviano, pode ser frívolo, né? Mas viciosa em outras coisas. Você pode ter vícios que. Você pode não ter determinados vícios que uma outra pessoa que não seja frívola nem leviana tem. Por exemplo, você pode ter o vício do alcoolismo. E embora você tenha este vício, que é bastante difícil de ser resolvido, né, pela pessoa, a pessoa não é frívola, não é leviana. Então, no caso aqui, quando ele está falando do médium de boas qualidades, que infelizmente acaba recebendo mensagens falsas, né, ou grosseiras, ele, ele pode ser, né, frívolo e leviano, mas não é viciado, não tem vícios aparentes. Ele seria uma pessoa de boas qualidades. Por isso que ele começa perguntando: você conhece a natureza da alma humana, né, de cada um, né? Você conhece, porventura, todos os escaninhos da alma humana? É assim que eu vi, Antônio.
Por exemplo, seria uma frivolidade eu achar que eu não falho, né? Que eu não daria passagem a um espírito mais grosseiro, né? Poderia ser isso? Esse é até um pouco leviano também, né? Será? Não sei se é nesse sentido que ele está. A gente Não, se achar infalível, por exemplo. isso, a gente se achar infalível, não sei se isso nos É, levaria a ser levianos, né? eu fiquei pensando nessa frase, eu achei ela interessante. Não, o ponto é, ele está trazendo a questão, né, do médium, que ele precisa realmente fazer a sua transformação moral, né? Então, como ninguém é falível, desculpa, como ninguém é infalível, né? No caso de receber mensagens dessa natureza, ele está alertando, pode ser o médium, sim, né? E aponta, olha, você não conhece, vocês me conhecem de ser uma pessoa que estou aqui falando quando a gente se encontra lá no nosso cantinho, né? Então tem pessoas que falam assim, essa pessoa ele é muito amável, ele é isso, é aquilo, vocês não me conhecem no meu íntimo. Assim como eu não conheço vocês no íntimo de cada um. Nós não sabemos aquilo que só nós sabemos, né? Só nós temos os nossos vícios, os nossos. Né? Por isso que ele fala de ser vicioso, né? E, ou não. Né? E esse é um ponto que só nós sabemos o quanto que nós precisamos nos transformar moralmente. Então, eu apareço para vocês de um jeito, mas de repente eu não sou desse jeito que eu estou me aparecendo. São as questões aí. Pode falar, Antônio. Fechou, Eduardo. Então vamos lá. Mais alguém quer falar alguma coisa? Não, então, Zete, vamos para o item 7. Pergunta 7. Por que os espíritos superiores permitem que pessoas dotadas de grande poder como médiums e que poderiam fazer o bem sejam instrumentos do erro? Os espíritos procuram influenciá-las, mas quando essas pessoas se deixam arrastar por maus caminhos, eles não as impedem. É por isso que se servem delas com repugnância, visto que a verdade não pode ser interpretada pela mentira. Então, de novo, vem um ponto muito importante, né? O médium, a mediunidade, vamos por outro caminho. A mediunidade, né, tem a sua fundamentação principal, primeira, né, no médium, no corpo físico, né, e, obviamente, na definição espiritual a priori, antes de reencarnar. Então, a mediunidade é uma faculdade do médium. Um pouco atrás aí, nós lemos a pergunta que fala sobre o médium, sobre a pessoa, né? Ser boa ou ser ruim. E qual que é a importância? Olha, você tem a mediunidade para fazer o bem com ela e para você se elevar. Se você não quiser se elevar, você vai ter a companhia de espíritos, infelizmente, grosseiros, espíritos que querem trazer a,
vamos dizer assim, a discórdia, né? Então, o ponto-chave, de novo, continua sendo a qualidade moral do médium. Como que ele é utilizado pelos bons ou pelos maus espíritos. Mas, se os espíritos superiores têm somente aquele médium para falar para algumas pessoas, para escrever algumas coisas, né? E nos dar instruções, é aquele médium que tem a disposição, ele vai trabalhar com esse médium, mas com repugnância, como ele diz, né? E aí ele vem com esta frase, que, como é que é aqui? A verdade não pode ser interpretada pela mentira. Então, eles vão, os espíritos superiores, vão se utilizar do médium que, infelizmente, né, abre e vai pelo mau caminho. Os espíritos superiores os instruem. Chegam para o médico e falam assim: olha, você precisa se melhorar, você precisa ter o evangelho como sua conduta diária. E, né, dá todas as diretrizes para ele, para o médium progredir. Não só como médium, mas como pessoa, né? Como ser humano em progresso. Mas se o médium não quer, é como a gente fala com os nossos filhos, né? Você chega para o filho e fala assim: olha, tal coisa assim, 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 pode te causar problema. Primeiro, porque a gente conhece o nosso filho. Geralmente, a gente acha que conhece, pelo menos, né? E a gente diz: esse caminho aí não é o melhor. Talvez fosse melhor você ir por aquele caminho. Mas talvez até exatamente porque fomos nós que falamos, né? O nosso filho quer fazer um caminho diferente. Ele não aceita o nosso caminho. Bom, a escolha foi dele. Assim acontece com os médiuns. Eles recebem as instruções dos espíritos superiores, mas eles que vão fazer a escolha deles. Vão exercer a mediunidade para o bem da humanidade, para o bem daqueles que estão à sua volta? Joia. Não querem utilizar a mediunidade para se projetar, para aparecer que eu sou o bom, que eu isso, que eu aquilo, né? Eu posso receber dinheiro se eu quiser e assim por diante, viver da mediunidade. Se eu escolher esse caminho, a tendência será espíritos superiores se afastarem de mim e espíritos inferiores que pensam e sentem como eu estarão utilizando-se de mim, né? Ou seja, eu serei um médium de espíritos infelizes, sofredores, de espíritos inferiores. Agora, se os espíritos só tiverem a mim, eles vão se utilizar e vão falar sobre a verdade ali. E eu vou ser utilizado por eles para falar sempre a verdade. E não a mentira. Mesmo que eu queira interferir na mensagem. Aí os espíritos superiores não vão deixar eu interferir na mensagem. Ou eles não vão dar essa mensagem. É assim que eu penso. Comentários? Nenhum? Ô, Eduardo, eu queria só dividir uma experiência pessoal.
logo que eu iniciei no aprendizado da doutrina, na vivência da doutrina espírita, tinha um médium, né, que recebia mensagens de um espírito que me ensinou muito sobre o Evangelho, a interpretação dos ensinos de Jesus. E a gente vai convivendo, aí eu via a fala do espírito e via o comportamento da médium no relacionamento com as outras pessoas. E eu ficava intrigado, porque falava-se coisas tão assim, profundas do Evangelho, mas o comportamento dela não era muito diferente do meu, né? Tem dificuldade, eu vejo, de relacionamento com outras pessoas, com colegas. E eu ficava intrigado com aquilo, falei assim, bom. Aí veio, através de um outro médium, a instrução para a minha pessoa, diante da ministrando, ele falou assim, meu filho, você está confundindo um espírito com um médium. Então você tem que separar. Uma coisa é o espírito, o anjo guardião daquela médium que trabalha com ela, o comportamento dele, a caridade, porque ele atuava, ajudava em cura, em vários trabalhos, e a médium em si. Você está misturando as duas coisas. E essa é uma dificuldade que eu vejo algumas vezes as pessoas terem no relacionamento, principalmente quem participa, né, de reuniões mediúnicas, tudo. E a importância de estar atento a isso. Porque uma coisa é o médium, outra coisa é o espírito, né? Pois é. Existem dois pontos aí que você mencionou, que também vale a pena a gente colocar. Realmente, uma coisa é o médium e outra coisa é o espírito, que é a base aqui dessa nossa conversa, né? Agora, os espíritos superiores querem o nosso progresso. Então, eles se utilizam de nós para que nós também possamos progredir, que nós façamos o nosso progresso moral. E se nós não fizermos, bom, mas uma das nossas lições aqui estava falando exatamente da nossa condição, né? Nós ainda somos, nós não somos perfeitos. E aí fazemos, né? Muitas vezes temos determinados comportamentos que não são suficientes para os espíritos dizer, não vou trabalhar com ele. Não vou trabalhar com esse médium, de jeito nenhum. Muitas e muitas vezes, né, isso, os espíritos relevam, né, as nossas faltas. Quando a gente vai para o trabalho mediúnico, os espíritos estão sabendo há muito tempo o que aconteceu conosco, o que nós fizemos, quais foram nossas atitudes. E eles estão lá, trabalhando conosco, com as nossas imperfeições morais, sem ficar nos julgando, né? Eles vão fazer, dentro da possibilidade, o trabalho junto de nós. E pode pegar qualquer um dos médiuns para dar instruções para nós. Esse é o ponto que eu acho fundamental, nós entendermos da nossa ainda inferioridade moral. E, obviamente, se nós estudarmos, se nós tivermos, né, essa decisão de conhecer como que a nossa mediunidade se processa, né, é mais difícil nós cairmos moralmente, porque teremos, né, instruções e vamos aos poucos fazendo a nossa modificação
auxiliados pelos bons espíritos, mesmo sabendo que não somos perfeitos. Então, daí que é necessário fazer o esforço, né? Essa é a palavra-chave que está lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? O esforço que nós fazemos para domar as nossas más tendências, as nossas imperfeições. E os espíritos reconhecem esse nosso esforço e vão trabalhar conosco do jeito que é possível. Comentários? Pergunta número 8, Lisete, por favor. É absolutamente impossível que se obtenham boas comunicações por um médium imperfeito? O médium imperfeito pode algumas vezes obter boas coisas, porque se dispõe de uma bela faculdade. Não é raro que os espíritos bons se sirvam dele, na falta de outro, em circunstâncias especiais. Mas só o fazem esporadicamente, pois darão preferência a outro que melhor lhes convenha. Observação. Deve-se observar que, quando os espíritos bons veem que um médium deixa de ser bem assistido e, pelas suas imperfeições, se torna presa dos espíritos enganadores, quase sempre fazem surgir circunstâncias que revelam os defeitos do medianeiro e o afastam das pessoas sérias e bem-intencionadas, de cuja boa-fé ele poderia abusar. Neste caso, quaisquer que sejam as faculdades que possua, não se deve lamentar o afastamento do médium. É duro, né? É duro. Então, veja. A gente fica primeiro naquela pergunta. Puxa vida, né? Ele chama de médium imperfeito. E aqui a gente precisa restringir melhor a coisa, porque se estamos num mundo de expiação e provas, não é só o médium que é imperfeito, todo mundo é imperfeito, né? Mas ele está falando do médium imperfeito. E o médium imperfeito aqui é aquele médium que não busca se aprimorar, não quer fazer as coisas certas, ele reluta em colocar em prática os bons conselhos dos espíritos superiores, ele se compraz em ter como companhia espíritos inferiores, que muitas vezes o induzem a fazer coisas, né, que vão contra as leis divinas. Bom, esse é o médium imperfeito, é aquele médium que não quer se fazer o progresso moral. Agora, quase todos os demais médiums, né, muitas e muitas vezes, não estudam, não sabem tudo, mas também não ficam se ligando aos maus espíritos. Continuam sendo médiuns imperfeitos? Sim, na medida em que não querem estudar. Mas, se eles são bons médiuns, se eles aceitam os conselhos dos bons espíritos, né, vai chegar uma hora que, entre esses conselhos, com certeza, vai ter lá o convite aos médiuns para estudarem, estudar a doutrina, praticar a doutrina, praticar o bem, a caridade e assim por diante. E entender como que se dá a comunicação mediúnica. Ele vai estudar também, né? Mas a gente não nasce sabendo. A gente vai crescendo pela experiência.
Então, muitas vezes, nós temos um médium que não é muito experiente, mas ele tem muito boa vontade. E boa vontade também para ser instrumento dos espíritos superiores. E ele vai ser utilizado. Agora, vamos pegar um exemplo aqui para poder tentar dar uma ideia, né, sobre a questão dos médiuns, dos espíritos superiores escolherem outro médium. Então, veja, os espíritos querem nos passar alguma instrução por meio de um livro qualquer. Bom, quando um escritor vai escrever um livro, uma das primeiras coisas que o escritor faz é o seguinte: ele vai ler, ele lê muito, esse escritor lê o tempo inteiro, ele vai absorvendo informações. E se ele quer escrever sobre um determinado assunto, ele vai a fundo procurar informações sobre aquele assunto, para que ele tenha segurança na hora de escrever as coisas. Portanto, ele estuda, ele se propõe, ele vai lá e faz a coisa. Agora, vamos imaginar um médium que tenha o conhecimento da língua falada naquele local ou escrita naquele local, que é a reunião mediúnica, né? E tem um outro médium que não gosta de estudar. Ele foi lá porque o esposo foi, ou a esposa foi, ou ele gosta de ouvir as mensagens dos espíritos, sei lá, qualquer coisa assim. Mas ele até começou a desenvolver a mediunidade, mas ele não sabe tudo, né? Ele não procura saber, ele não procura fazer com amor e tudo. Bom, se assim é, né, entre esse médium e o outro, que tem estudo, que tem o cabedal e assim por diante, com quem que vocês acham que o espírito superior vai querer dar uma mensagem? Obviamente, né? É com aquele que traz o cabedal, perdão, ele traz o cabedal dentro de si de informações. Uma pessoa que lê muito, que lê bastante, quando o espírito vai dar uma comunicação por meio dessa pessoa, ele encontra no cérebro do médium e na psique do médium muita informação, é fácil para ele utilizar, né, aquilo que está armazenado na mente do médium. Então, se eu tenho um médium nessas condições e tenho um médium que vai lá, que gosta, está à disposição, faz com amor, mas não gosta de ler, não gosta de estudar, prefere ver televisão, né? Os espíritos vão escolher quem para passar a informação? Aquele que sabe mais, aquele que lê mais, aquele que se esforça mais, né? Então, é importante a gente fazer a nossa parte, né? Então, geralmente, né, os espíritos imperfeitos, epa, meu mouse aqui está começando a ficar. Os espíritos imperfeitos também vão se associar a médiuns imperfeitos, né? E os bons espíritos podem, às vezes, serem utilizados
Desculpa, utilizaram os médiuns imperfeitos. Mas eles vão sempre escolher o que for melhor. Por quê? Porque um bom espírito, um espírito superior, não tem tempo a perder. Ele vem, fala aquilo que ele tem que falar e vai voltar para os seus afazeres. Nós que ficamos aqui enrolando, 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 enrolando. Então, os espíritos superiores vão. Bom, eu estou nesse grupo mediúnico. Quem que é o melhor? É o Zé. Então, ele vai lá usar o Zé. Simples assim. Dúvidas? Questionamentos? Algum questionamento sobre a nota do Allan Kardec? É importante a gente ver, pelo nosso comportamento no nosso dia a dia, nós estaremos assistidos por bons espíritos ou por espíritos que se associam a nós, né, nas nossas imperfeições morais. Então, nós temos que sempre decidir. Nós vamos fazer pelo bem das coisas ou não? A escolha é nossa. Os espíritos vão escolher aqueles que melhor traduzam o seu pensamento e o seu sentimento. É simples assim. Comentários? Muito bem, então vamos para a pergunta número 9. Qual médium que poderíamos qualificar de perfeito? Perfeito? Ah, bem sabes que a perfeição não existe na Terra. Se não fosse assim, não estaríeis nela. Dizei, portanto, bom médium, e já é muito, pois eles são raros. Médium perfeito seria aquele contra o qual os espíritos maus jamais ousassem fazer uma tentativa qualquer para enganá-lo. O melhor é o que, simpatizando somente com os espíritos bons, tem sido enganado com menos frequência. E aí, pessoal? O que acham? Ninguém acha nada. Eu Ah, acho sempre, né, Edu? Olha, Edu, estava pensando nisso, né, que a gente estava conversando, desde a questão 6, né, que a gente vem falando, não é? Não existe, a gente, né, como aqui diz, não existe perfeição na Terra. Os espíritos que estão ao redor do planeta, que são com aqueles que a gente mais interage, também não são perfeitos. Não é mesmo? Ah, assim, os bons espíritos mesmo, os superiores, né, têm que ter uma paciência danada e uma benevolência danada para se dar ao trabalho de que, por mais que a gente tente seguir o caminho do bem, é para encontrar essas boas qualidades para poder, né, poder transmitir por nós. Então, assim, para mim é uma coisa, eu acho que assim é um ambiente muito mais, eu diria, perigoso, não sei se essa é a palavra, né, do que um ambiente amigo para o médium, né? Então, por isso que o estudo é tão importante, por isso que é tão importante que alguém reveja mensagens que os médiuns recebem, não é? Por isso que é importante que os estudos sejam organizados, que as reuniões mediúnicas sejam organizadas, que tudo isso seja feito de uma maneira muito séria, não é? Porque quando a gente faz dessa forma, eu acho que a gente minimiza a possibilidade de passar por alguma dificuldade, né? Então é assim que eu vejo, né? Eu vejo isso tudo com muita seriedade, na verdade, sabe?
porque, como diz aqui, não existe perfeição. E eu acho que no nosso estágio de evolução, pelo menos no meu entendimento, no meu, pelo menos, a chance de eu cair é muito maior do que a chance de eu acertar. Então, que eu esteja num ambiente muito mais, né, controlado, muito organizado, muito sério, né, porque isso permite com que eu me mantenha, né, numa posição, né, de não cair nas minhas próprias imperfeições. Então, é isso que eu acho. Então, mas é isso mesmo, né, Alexandre? Não existe perfeição na Terra. Então, por isso, muitas vezes, quando eu estou abrindo a reunião mediúnica da quinta-feira, eu peço assim para os espíritos, olha, relevem as nossas faltas, os nossos erros, né? E estejam conosco, né? Estejam participando conosco. Né? Por quê? Porque, cara, no dia do trabalho, muitas e muitas vezes aparecem coisas em que a gente falha redondamente. Aí chega na hora de ir para o trabalho, eu não vou porque eu falhei. Eu vou falhar mais uma vez, porque eu tenho um compromisso acertado lá. Posso não ter feito a melhor das coisas naquele dia, mas por causa disso eu vou falhar ainda mais? Não, né? Quer dizer, é esperado. E, portanto, eu vou para o trabalho mediúnico, mesmo não tendo sido o melhor dia da minha vida, certo? Que eu tenha passado. Por quê? Porque é isso que acontece. Por isso que ele fala, médium perfeito? Não existe na Terra. Ele coloca uma coisa que é importante, de novo, a gente lembrar do início dos tempos. O livro dos médiuns foi escrito, né, publicado pela primeira vez em 1861, né? 4 anos após o livro dos Espíritos ter sido publicado. Portanto, a mediunidade estava, embora já conhecida desde o início da década de 1850, né, em que surgiu depois o Livro dos Espíritos e nasceu oficialmente, vamos dizer assim, o Espiritismo, né, com base nas obras do Kardec, os médiuns recebiam mensagens de todos os espíritos. Eles não tinham necessariamente. É lógico que, na minha opinião, né, muitos espíritos de elevada categoria, inclusive, reencarnaram na Terra para estar acompanhando, junto com o Kardec, o desenvolvimento de todo o aparecimento da doutrina e tudo. Então, muitos foram médiums, né? Muitos trabalharam com diferentes médiums. Então, eu não tenho dúvidas, né, de que espíritos superiores trabalharam ali nessa direção. Agora, a mediunidade veio para todos, eles inclusive falam aqui bons e maus, né? Inclusive ela chega para os maus exatamente para exortá-los para ir para o bem, né? Então, quando ele coloca aqui que o melhor médium é aquele que é menos enganado, é porque o próprio Kardec, inclusive, essa é a minha interpretação, Kardec, inclusive, recomendava aos médiuns que tivessem lá na sua casa um quarto, um cômodo, em que ninguém fosse, que só ele ia lá para fazer meditação, para fazer orações e tudo, que ele podia praticar a psicografia lá nesse ambiente, nesse local da casa. E os espíritos vinham e escreviam através dos médiuns.
E por isso que ele fala, o melhor médium é aquele que é menos enganado pelos espíritos, que muitas vezes, como ele está sozinho, ainda não conhece todas as questões, né, que nós estamos discutindo aqui, a exaustão, né, o pessoal não conhecia. Eu falei, bom, então, agora, né, ele recebeu uma mensagem que não é de um bom espírito. Ele foi enganado. Então, ele está falando desse tipo de médium, na minha opinião. Uhum. Fala aí, Antônio. Eu estava aqui pensando, Eduardo, é mais uma pergunta. Nas nossas reuniões mediúnicas, vamos lá para o nosso cantinho, dentro da escala espírita, que tipo de espíritos estão dando a assistência para nós? A equipe espiritual que nos assiste nesses trabalhos. Como que você vê? Tá, eu acredito que tenha espíritos muito bons, realmente muito capacitados. Eu não colocaria numa escala dos espíritos maus, de jeito nenhum. Quem está trabalhando ali pode ser espírito que ainda não conheça tudo, ele esteja procurando estudar e conhecer, né? Mas todos eles, e muitos deles, inclusive, foram companheiros nossos aqui de vida terrena. Desencarnaram, vamos dizer assim, atingiram um, um equilíbrio espiritual suficiente e aceitou, ou preferiu, pediu para ficar trabalhando junto conosco. Então, nós temos espíritos, né, de companheiros do nosso cantinho que têm vindo trabalhar nos nossos grupos mediúnicos. Então, e eu acho, e eu já tive a oportunidade de ver espíritos muito elevados vindo e trazendo mensagens belíssimas. E até mesmo espíritos elevados para buscar, né, o espírito que acabou de ser, vamos dizer assim, de ser esclarecido sobre a sua situação. E aí ele vê o espírito da mãe, o espírito, que são espíritos superiores. Quer dizer, estariam na nossa, quando a gente olha, né, as diversas esferas, uma esfera mais alta. Agora, tem muitos espíritos que são terra-terra, mas não quer dizer que eles sejam maus espíritos. Eles são espíritos imperfeitos, sem muito conhecimento, talvez, intelectual, tudo, mas moralmente equilibrados e querendo fazer o bem. Trazem ainda dentro de si alguma imperfeição, algum sentimento, né, que não deveria fazer no coração? Trazem. Tem espíritos que podem sentir ciúme, tem espíritos que podem, né, ainda manifestar raiva com alguma situação que apareceu ali. Mas eu acho que não seria a regra. A regra é que a maioria deles está tranquila, está pronta para trabalhar, trabalha no bem, não vai se ligar ao mal, e assim por diante. É como eu vejo. Eu vi, assim, Eduardo, concordo com você, eu acho que o trabalho, eu acho que é interessante que ali é um,
Eu acho que todo centro tem seu dirigente espiritual, né? Nós Sim. temos um nosso lá também. Eu vejo que toda casa que tenha voltado ao bem, seja ela casa espírita, templo evangélico, há uma ligação muito grande com o nosso mestre, né? Com o mestre Jesus. E todo o trabalho é desenvolvido dentro do contexto da comunidade que ali se encontra, né? Desde que o coração da gente esteja voltado à prática do bem, a gente vai ser assistido dentro da nossa necessidade de aprendizado e vamos ali trabalhando, né? O trabalho é que vai fazer a transformação, né? O nosso esforço, né, que vai fazer a grande transformação. Então é muito importante a gente às vezes ver que algumas vezes a gente é testado também para poder se corrigir, né? E lidar com naturalidade com esse aprendizado, né? Não ficar com grandes expectativas, mas não perder a oportunidade de aprender, né? Como nós estamos tendo aqui esse momento de estudos, a reunião mediúnica também, as mensagens que chegam até nós também, para a nossa própria avaliação e meditação, né? Eu acho que a riqueza é essa, né? Nós não estamos num ambiente perfeito, né? Onde espíritos puros vêm trazer mensagem, mas toda uma escala de aprendizado, né, Eduardo? Mas sempre Exatamente. sob os cuidados de Jesus. E isso nós temos que ter essa ligação com o mestre, né? Sempre nos nossos trabalhos. Porque é daí que oriunda todo esse trabalho que nos é dado de oportunidade, né? Então, durante o nosso trabalho mediúnico, e eu tenho, obviamente, na minha experiência, inclusive experiência familiar e tudo, né? Já várias vezes no nosso grupo mediúnico foi visto, por exemplo, não somente os pretos velhos, né? Mas também o espírito de índios, né? E tinha um determinado espírito que, se não me engano, se chamava Raio de Sol, né? E era um espírito de um índio que ficava de braços cruzados junto do médium. E era um espírito muito bom. Se apresentava como espírito de índios, sim. Ainda estava em escalada, em escala evolutiva, talvez do ponto de vista intelectual, né, abaixo da gente, pode ser, não tem problema. Mas é aquilo que você falou. Se nós nos reunimos em nome de Jesus, não importa o nosso grau de intelectualidade, de coisa, o que vai importar sempre é o nosso grau de evolução moral. Então, a gente espera que nos nossos trabalhos mediúnicos imperem os bons espíritos. É como eu vejo. Eu toquei nesse assunto que eu observo algumas vezes, as pessoas ficam desanimadas com relação ao trabalho, esperando que estejam numa condição melhor para trabalhar. E é o contrário. A transformação moral, ela vem do nosso esforço. Isso está bem claro na doutrina, né? Então, é trabalhando que a gente se melhora. Tanto ali na reunião mediúnica, como nas 24 horas que Deus nos dá todo dia, né? É isso aí. Essa busca de buscar no espelho do Evangelho, a gente enxergar-nos aonde nós estamos e para onde nós queremos caminhar. E a reunião mediúnica é um bom momento para a gente se olhar, né, muitas vezes, compartilhar experiências, né, ouvir na própria vivência da mediunidade, atendendo aos espíritos que ali estão sofrendo, a gente aprende muito também. Uhum. E esse é o esforço nosso. Então, não espere a perfeição para trabalhar. Trabalhe para um dia ter perfeição. Eu falo isso que eu vejo as pessoas, às vezes, com dificuldade com relação a isso. Vá de coração aberto, se você está com a boa vontade de servir, esse é o princípio básico de servir, vá em paz.
nos preocupe com isso, porque a espiritualidade sabe do tamanho que a gente, sabe da nossa capacidade, muito mais do que a gente próprio, né? Fica tranquilo. E na reunião mediúnica, a gente tem a variedade ali bem surtida, né? Sim, não resta a menor dúvida, né? Quer dizer, não adianta você pensar, né, que você precisa ser um médium perfeito para receber somente mensagens dos bons espíritos. Não é assim que funciona. É importante você fazer todo esse movimento, é importante estudar, parará, parará, parará. Mas, olha, se você não se colocar à disposição da equipe espiritual nas condições em que você está hoje, né? Naquele livro Jesus no Lar, do Neio Lúcio, tem uma mensagem muito legal que ele coloca, né, que Jesus contaria para os seus discípulos lá na casa de Pedro. Então, ele diz assim, né, que tinha um determinado problema para ser resolvido numa região e aí o anjo foi tentar achar alguém, foi, né? Aí não achou aquele, aí achou outro, depois achou outro, e ninguém se dispunha a fazer o trabalho, até que ele encontrou um ex-presidiário, né? E falou com ele, o ex-presidiário foi e fez todo o trabalho que precisava, que a espiritualidade superior precisava que fosse feito naquela região. Ou seja, nós o consideraríamos, ele é um presidiário, né? Ele não tem moral para fazer todas essas coisas. E pelo contrário, né? Pelo contrário. Ele foi o que mais cresceu ali, ao colocar-se à disposição do bem. Então é isso. Façamos a nossa parte, né? Não vamos deixar de fazer a nossa parte, porque não somos perfeitos. Muitas vezes eu falo, e isso daí é uma coisa que é para a gente pensar, né? Eu falava assim, não estou em condições de fazer prece. É exatamente naquela hora que você está precisando fazer prece. Né? Se você fala assim, não estou em condição, estou tão irritado que eu não estou em condição de fazer uma prece. É exatamente aquela hora que você tem que fazer. Aí a gente acaba perdendo a oportunidade. Muito bem. Faltam 2 minutinhos, viu, Eduardo? Isso, vamos encerrar. Yara, você está aí no nosso cantinho? Oi. Tô. Cheguei, Du. Que bom. Faz aí a prece para nós. Queridos irmãos, neste momento elevamos nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e a equipe espiritual que nos acompanha nesses estudos. Agradecemos a oportunidade do aprendizado e que possamos, a cada dia, colocá-los em prática, para podermos melhorarmos e auxiliar em nossa evolução espiritual. Mestre querido, é com muita gratidão que ofertamos nesse momento a prece do Pai Nosso para a equipe espiritual da casa, destinar ao nosso irmãozinho mais necessitado. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoe, Pai, nossas dívidas, como perdoamos os nossos devedores. As nossas ofensas, como perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus.